abril de 2025, Portugal mergulhou no escuro. Um apagão massivo varreu o país, silenciando cidades e paralisando a vida de milhões. Não foi apenas uma falha técnica, foi um grito de alerta. Este evento catastrófico expôs a fragilidade oculta na transição energética de uma nação. Revelou que a busca por um futuro mais verde, sem um planeamento robusto, pode ter consequências devastadoras. O que aconteceu em Portugal não é um incidente isolado, é um aviso crucial, uma lição urgente que os Estados Unidos e, de facto, o mundo precisam absorver antes que seja tarde demais. A North American Electric Reliability Corporation, a NERC, tem emitido alertas cada vez mais sombrios. O risco de apagões massivos nos Estados Unidos nunca foi tão alto. Uma tempestade perfeita de fatores ameaça a estabilidade da rede elétrica. A procura por eletricidade está a crescer a um ritmo sem precedentes. O impulso vem de setores como os centros de dados e a inteligência artificial, que exigem quantidades colossais de energia, como se vê no norte da Virgínia. Ao mesmo tempo, centrais elétricas tradicionais movidas a carvão, nuclear e gás natural estão a ser desativadas rapidamente. Esta aceleração visa cumprir metas climáticas ambiciosas, mas tem um custo. A rede elétrica perde estabilidade e inércia, elementos cruciais para a sua resiliência. A inércia é a capacidade de um sistema de resistir a mudanças súbitas de frequência. Estamos a caminhar para uma tempestade perfeita, procura alta, oferta intermitente de fontes como solar e eólica e eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes. O cenário para um colapso é real. O colapso em Portugal não começou com uma falha nas energias renováveis. A origem foi uma falha no sistema convencional, um evento que desencadeou uma cadeia de reações. Uma sobretensão inesperada no sul da Espanha foi o gatilho inicial. Esta perturbação propagou-se rapidamente, sobrecarregando a rede portuguesa. Os geradores síncronos, que deveriam controlar a tensão, falharam em conter a anomalia. A rede não conseguiu absorver o choque. Houve uma perda súbita de oferta de energia e a frequência da rede caiu vertiginosamente. O sistema entrou em pânico. A menor inércia da rede, devido à redução de centrais tradicionais, tornou-a mais vulnerável. Não havia massa suficiente para estabilizar a frequência. Para evitar um colapso total e irreversível, grandes porções da rede foram desligadas automaticamente. Milhões ficaram sem energia. O processo de restabelecimento, conhecido como Black Start, foi dolorosamente lento. Apenas duas grandes unidades, Castelo do Bode e Tapada do Outeiro, tinham essa capacidade vital. O apagão prolongou-se por quase 12 horas até a normalidade ser totalmente restabelecida. A vida parou, a economia sofreu. Este evento revelou uma diferença crítica. A capacidade de geração não é o mesmo que a resiliência da rede. É preciso mais do que apenas produzir energia. A análise pós-apagão em Portugal foi implacável, mas construtiva. O foco não foi culpar as renováveis, mas sim a preparação do sistema. Portugal embarcou numa revolução energética baseada em 4 pilares fundamentais, uma resposta audaciosa para um problema complexo. O primeiro pilar foi a descentralização e a capacidade de Black Start. Exigiu-se que mais instalações, como armazenamento e biomassa, tivessem arranque autônomo. O objetivo era criar ilhas de resiliência capazes de se autossustentar e iniciar a recuperação da rede. A dependência de poucos pontos centrais era um risco inaceitável. O segundo pilar foi o armazenamento massivo de energia. Investimentos maciços em baterias e a expansão de projetos hidrelétricos como o Alqueva tornaram-se prioridade. A meta era transformar a energia intermitente das renováveis numa fonte firme e despachável, armazenar o excesso para usar quando necessário. O terceiro pilar focou-se em tornar as renováveis estabilizadores da rede. Novos projetos solares e eólicos passaram a ser obrigados a usar inversores formadores de rede.
Estes inversores emulam a inércia das centrais tradicionais, ajudando a estabilizar a tensão e a frequência. As renováveis deixaram de ser apenas geradoras, tornando-se guardiãs da rede. O quarto pilar foi o reforço das interligações. Aumentar a capacidade de ligação com Espanha e França tornou-se crucial. Esta medida garante um fornecimento de energia mais robusto em situações de emergência. A solidariedade energética é uma forma de segurança. A experiência portuguesa oferece lições inestimáveis para os Estados Unidos. Ignorá-las seria um erro com consequências catastróficas. A primeira lição é construir para a resiliência, não apenas para a capacidade. É preciso aumentar massivamente o número de unidades com capacidade de Black Start. Os planos de restabelecimento devem ser regionais e descentralizados. A recuperação não pode depender de um único ponto de falha. A segunda lição: o armazenamento não é um luxo, é uma necessidade fundamental. A capacidade firme desativada, como carvão e nuclear, deve ser substituída por armazenamento. Baterias e bombagem hídrica são essenciais para garantir disponibilidade e estabilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os reguladores devem incentivar esta infraestrutura vital. A terceira lição é fazer com que as renováveis se tornem estabilizadores da rede. A Federal Energy Regulatory Commission, a FERC, deve tornar os inversores formadores de rede um requisito padrão. Isto transformaria os ativos renováveis em guardiões ativos da rede. Eles não apenas fornecem energia, mas também a protegem. A quarta lição é planear para a falha em cascata. É imperativo realizar simulações de estresse rigorosas, especialmente com alta penetração de renováveis. As interligações regionais devem ser fortalecidas para permitir a partilha de energia em emergências. A rede deve ser um sistema interconectado e solidário. O apagão de Portugal não é um aviso contra a energia renovável. Pelo contrário, é um testemunho da necessidade de engenharia inteligente e planeamento rigoroso. A transição para uma energia limpa é inevitável e desejável, mas exige um sistema nervoso resiliente, inteligente e autocurativo. Os Estados Unidos enfrentam o mesmo teste que Portugal. Podem aprender com a experiência alheia ou da maneira mais difícil. A escolha é clara: investir em resiliência agora ou pagar um preço muito mais alto no futuro. O tempo para agir é este. Quem não entender isso agora vai entender no escuro.